Olá, gente, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso tema de amenorreias, né? Mesmo cansada, a gente vai continuar revisando. Hoje o que a gente vai revisar, pessoal, vai ser sobre o roteiro de investigação de amenorreias, tá? Então, eu vou tentar revisar no máximo possível para vocês, no mínimo tempo, para não ficar muito extenso, tá? Então, sobre amenorreias, para a gente investigar a causa de amenorreias, né? A gente tem que saber que a principal causa de amenorreias é a digenesias gonadais, tá? Então, é o defeito nas gônadas, tá? Nos ovários da mulher, tá bom? Então, a principal causa é a digenesia gonadal. Porém, a digenesia gonadal, pessoal, entra em 50%, tá? E o hipogonadismo hipotalâmico entra em 20% das causas, mas a gente tem que fixar na nossa mente que a digenesia gonadal, que é defeito no ovário, é a principal causa da mulher não desenvolver a menstruação, não ter menstruação, tá? A ausência de menstruação. Outra coisa que a gente tem que saber também é sobre o que a gente tem que levar em conta para ser investigado em relação a amenorreias, tá? A gente tem que saber sobre em relação à presença ou ausência dos caracteres sexuais secundários, que vai ser nossas mamas, pelos pubianos, pelos axilares e a presença ou ausência de menstruação, tá? Então, a gente tem que saber primeiro se há presença desses caracteres sexuais secundários. Segunda coisa que a gente tem que saber, investigar, é sobre a presença ou ausência de útero, tá bom? Presença e ausência de útero. Terceira coisa, a gente tem que saber os níveis de FSH. Então, se chega lá uma mulher no consultório e fala sobre ausência de menstruação, o que a gente tem que investigar primeiro? Os 3 tópicos. Presença ou ausência dos caracteres sexuais secundários, tá? A presença ou ausência do útero, aí cabe você investigar se essa mulher é virgem ou não, já tem a vida sexual ativa, né? Para poder pedir o exame específico para investigar essa presença de útero ou não. E terceiro, pessoal, é sobre os níveis de FSH, que é muito importante também para saber os níveis de FSH para descartar algumas patologias vinculadas às amenorreias, tá bom? Então, pessoal, continuando, a outra coisa importante que a gente tem que fazer é a anamnese e exame físico, né? Então, a gente já sabe que a principal causa é digenesias gonadais, da amenorreias. A gente já sabe que os 3 principais tópicos a serem investigados para a amenorreia vai ser níveis de FSH, presença ou ausência de útero, presença ou ausência dos caracteres sexuais secundários, tá? E agora a gente vai para a anamnese e exame físico. Na anamnese, a gente vai abordar novamente os caracteres sexuais secundários da mulher, se estão presentes ou ausentes, a gente vai, né, fazer a anamnese através disso, nesse principal tópico. E a vida sexual da mulher, se está ativo ou inativo ou nunca teve a relação sexual, tá? E também a gente vai investigar, pessoal, em relação ao exame físico. Então, a gente vai fazer o exame físico. No exame físico, a gente faz todo o exame físico de peso, né? A altura dessa mulher, as faces dessa mulher, se não tem características de síndrome de Turner, que é a principal causa de genesias gonadais, tá? A gente vai também solicitar exames, né? Aí cabe a você, diante da sua paciente, saber se essa paciente já teve ou não relação sexual na vida, para poder passar uma ultrassom ultravaginal ou outro tipo de exame, tá bom? Para saber se há ausência ou presença de útero, né? E aí no exame físico também a gente tem que saber a presença de vulva, buscar toda o aparato, o aparelho vaginal externo, né? E interno através de exames, tá bom? Então, se há presença de vulva, se há presença de ímen, se há presença de septo durante o exame físico também dá para você olhar, tá? Lembrando que a presença de septo pode causar criptorreia, que é a ausência de menstruação por não exteriorização, da menstruação, tá?
Então, vulva, lábios maiores, lábios menores, pesante de septo, tá? E todos esse aparato externo e interno da vagina deve ser investigado, tá bom? Lembrando sempre de você investigar primeiro sobre a vida sexual da mulher, se está ativa, inativa ou se nunca teve também, tá bom? Outra coisa também que é importante a gente saber, de forma bem resumida, para investigar a causa da paciente, a gente tem que saber que são duas possíveis causas. Baseado em quê, Paula? Bom, vamos lá. Se chegou uma paciente com amenorreia, a gente já fez todo aquele trabalho que a gente já citou no início, sobre anamnese, sobre exame físico, né? Levantar principalmente se tem os caracteres secundários, investigar os níveis de FSH, né? E presença ou ausência de útero. A gente vai agora fazer a propedêutica diferenciada para essas investigações. Então vamos lá. Para uma mulher que não tem os caracteres sexuais secundários, tá? Então, uma mulher que tem amenorreia, que não tem desenvolvimento das mamas, de pelos pubianos, tá? Sem caracteres sexuais secundários. Então, quais são as duas possíveis causas? Digenesias gonadais, tá? E desenvolvimento e falha no desenvolvimento, tá? Desses caracteres sexuais secundários. No caso da digenesias gonadais, a gente tem que saber que quando a gente tem um defeito de gônada do ovário, a gente vai ter níveis de FSH e LH aumentado, tá? Por quê? Porque ele vai estar sendo liberado normalmente, porque não tem feedback para ele parar de mandar estímulo, porque eu tenho um defeito no meu ovário. Então, ele vai estar estimulando sempre o ovário a se desenvolver, porém ele tem defeito, não vai desenvolver e não vai mandar estímulos através dos hormônios que são liberados por ele, se caso funcionasse, para diminuir a quantidade de FSH e LH. Então, vai estar aumentada, tá? No caso de uma digenesias gonadais. Agora, no caso de falha no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, por exemplo, eu não tenho os meus caracteres secundários, tá? Sexuais secundários. Não é uma causa de FSH e LH aumentado. Pelo contrário, tá bom? Pelo contrário, o meu LH e o meu FSH está diminuído, tá? Então, uma mulher lá que chega no seu consultório, que tem amenorreia, ausência de caracteres sexuais secundários totalmente ausente, não tem mama, não tem desenvolvimento dos pelos pubianos, tá? Fiz lá a minha anamnese, fiz meus exames e vi que os exames de FSH e LH está diminuído. Poxa, se está diminuído, eu já posso pensar, não está sendo liberado ou nível hipofisário ou nível hipotalâmico. Aí cabe a você descobrir a causa, se é nível hipofisário ou hipotalâmico através de exames. Então, duas coisas que a gente tem que saber. No caso de uma mulher que chega com amenorreia, com ausência de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, tem duas causas, né? Falha no desenvolvimento desses caracteres sexuais secundários a nível hipotalâmico e hipofisário ou por uma digenesias gonadais. Quem que vai descartar o FSH e o LH? Se tiver aumentado, digenesia gonadal, se tiver diminuído, causa hipotalâmico hipofisária ou hipofisária, tá? Uma outra coisa que a gente tem que saber no rastreamento da causa. Quando eu tenho uma mulher que tem os caracteres sexuais secundários presentes, poxa, chegou no meu consultório uma mulher que tem os caracteres sexuais secundários, tem o desenvolvimento das mamas, tem o desenvolvimento dos pelos pubianos, só que sem menstruação, com amenorreias, sem menstruação, não está menstruando. Então, nesse caso, eu vou investigar a presença e ausência de vagina, tá? O caso não vai ser mais
causa hormonal, tá? De FSH e LH. Vai ser por outras causas. Investigar a presença e a ausência de vagina e útero, tá? De repente, essa mulher pode ter uma vagina curta. Então, por isso aí é importante a gente saber, principalmente, numa mulher que chega no seu consultório com queixas de amenorreia, tem ou não a presença de caracteres sexuais secundários, tem ou não a presença de útero, como que tá os níveis de LH e FSH, estão aumentados, estão diminuídos, né? Estão normais? Então, sempre buscar isso, tá bom? Esse é o rastreamento. E nunca esquecer, pessoal, a digenesia gonadal, defeito no ovário, é a principal causa de amenorreias, tá? A principal causa. A gente já sabe que digenesia gonadal, FSH e LH vai estar aumentado, tá? Porque eles vão estar estimulando sempre o ovário a se desenvolver. Porém, se eu tenho um ovário defeituoso, né? Ele não vai se desenvolver, mas eles vão estar aumentados, porque eu não tenho feedback, tá bom? Um beijo, pessoal. Vamos para o próximo tópico.